Boa noite. Pô, muito legal estar aqui com vocês em mais uma semana, né? Às vezes a gente fica meio cansado, desanimado, mas esse bate-papo sempre me renova, sempre me traz coisas boas, e isso é muito bom. Então, olha só, nós vamos começar então uma live bem legal hoje, uma live que tem uma característica bem diferente. Ei, Cíntia, paz do Senhor, graça e paz para vocês. Nós vamos falar hoje de assunto, ou pelo menos de um assunto bem polêmico, né? Um assunto bem gritante, conflitante e um assunto que nos incomoda muito, que é a dependência. Nós vamos falar então hoje com uma pessoa que inegavelmente passou por tudo isso e, para a honra e glória do Senhor, venceu tudo isso. Então, eu gostaria de compartilhar com você agora esse bate-papo. Mas antes, então, para a gente poder dar início, ei, Rita, paz do Senhor, eu gostaria de orar. Amém? Vamos orar e depois juntos no Facebook, conversando e compartilhando desse assunto extremamente importante e interessante. Amém? Ora comigo. Pai querido e amado, nós te agradecemos pela tua misericórdia, pelo teu cuidado e renovo. Em todo tempo tem cuidado das nossas vidas, até quando não percebemos. Ali está o Senhor, cuidando e amparando. Somos como ovelhas, ó Pai, guardados nas tuas mãos. Se conosco agora, Senhor, que esta conversa venha a ser impactante em nossas vidas, que venhamos a entender mais da tua vontade e, com isso, plantarmos na memória a esperança, sabendo que amanhã contigo será bem melhor. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos do WhatsApp, não, irmãos do Instagram. Então, até já. Espero vocês no Face, hein? Corre que o nosso convidado, adivinha? Já chegou. Até já. Espera aí. Encerrando aqui o Insta. Insta encerrado. E agora começando, então, o nosso bate-papo. E para não ter muita demora, até porque ele já chegou, ele está ansioso, eis que surge Edu Galvão. Fala aí, Edu. Tudo bem? Boa noite a Opa, todos. firme, tudo bem, graças a Deus. Como é Amém. que você está, Edu? Bem, graças a Deus. Tudo em paz. Amém. Olha só, já temos alguém aqui, deve ser o Alexandre Gobi, Samuel Jardim, paz, Senhor, graça e paz, Marcelo Noveleto, pô, que prazer ter você aqui com a gente, viu? Muito feliz por você estar aqui. E olha só, hoje nós temos um assunto bem interessante, um assunto que retrata inegavelmente um problema da sociedade, um problema que alcança famílias e destrói por completo não só a vida das pessoas que estão sob o jugo dessa dependência, mas acaba por destruir a família por completo, se estende para os amigos, enfim, cria um emaranhado de destruição que tem machucado muito a cada um de nós. Então, hoje nós vamos tratar muito e falar um pouquinho, pelo menos, sobre a questão da dependência química, daquilo que retrata um mal para as pessoas. Amém? Então, Du, mas antes de começarmos, meu grande camarada passa de longa jornada, faça uma apresentação do Eduardo Galvão. Tá certo. Eu só não sei se a transmissão vai ficar boa, porque é 2 megas, é muito baixa, mas eu já pedi para todo mundo sair das redes sociais e me deixar aqui podendo falar com vocês aí sobre esse assunto que é bem importante mesmo, né? E assim, eu queria começar um pouco aí com um breve testemunho, né? Para todos saberem aí que como que a gente acaba entrando numa situação dessa, às vezes. Eu vou falar também um pouco sobre alguns gatilhos, né? Que são, na verdade, que acontece, né? Que a gente, no dia a dia, a gente não percebe, mas são situações que acabam nos envolvendo, né? Então, eu vou falar um pouco aí sobre a minha vida, o que aconteceu comigo aí há uns anos atrás, né? Eu, com 14 anos de idade, eu tinha tudo. Meus pais me davam de tudo, eu tinha uma boa casa, eu tinha amigos, mas eu não estava legal comigo mesmo, né?
talvez algum problema que eu tinha de revolta, alguns problemas psicológicos que a gente identifica, só que a gente não trata, né? Então, essa área da saúde e da psicologia é uma área muito importante para se começar alguma coisa, né? Para se prevenir. Então, só que naquela época a gente não pensava muito nisso, né? Não existia muito isso. Para se ter uma ideia, naquela época não tinha casa de recuperação. Existia assim o desafio jovem, né? Mas assim não se considerava uma casa de recuperação, era um refúgio onde pessoas chegavam num limite, às vezes até escondido da justiça, né? Pessoas que sofreram vários abusos e levaram tiros, pessoas que quase morreram de overdose. Então, assim, era o limite do limite. Né? O desafio jovem hoje, eu acredito que deva ter mudado, mas eles recebem muito pouco recurso, na verdade. São pessoas que se mantêm, eles mesmos vão atrás de alimento. Na nossa época, quando eu fiquei num desses desafios jovens, a gente saía com uma carriola, com um crachá, e falava que era do desafio jovem e estávamos nos recuperando, né, se tratando de drogas, e o pessoal das casas ajudavam, muitas pessoas na cidade ajudavam. Mas, enfim, vamos ao que eu falei de falar. Bom, eu com 14 anos de idade, eu estava só pensando em escola, tinha umas amizades, né, que eu gostava muito, ainda tenho hoje, mas, infelizmente, falando de mim, eu não estava bem, né, psicologicamente. Então, assim, foi onde eu comecei a buscar algo, assim, cigarro. Eu queria ter sei lá, uma forma de fugir de mim mesmo. Então, eu queria ser diferente. Essa é a verdade. Então, é que muita gente, às vezes, está com um problema e ele não quer mais ficar, ele não quer viver da forma que ele vive, ele quer ser diferente. Então, foi uma das coisas que me levou a ir atrás de cigarro. Eu tinha meus primos, a gente fumava, a gente saía muito para as baladas aí e tal. Então, envolvia álcool, né? Muito álcool. Aquela época era época de quermesse, a gente ficava com garrafas de vinho e fumando e enfim. E tudo isso fazia parte do nosso círculo. E meus pais, pouco conhecimento, não tinha muita informação, achava que estava tudo normal, né? Mas aí é onde eu fui querendo mesmo sair um pouco da realidade, né? E aí o que aconteceu? Algumas amizades que surgiram e, e aí a gente fica assim, será que a gente fica andando com esse pessoal? Será que não fica? E um pessoal meio que barra pesada, né? E aí a gente acabou se envolvendo, eu e mais dois amigos meus, envolvendo com o crack. Então, com 14 anos de idade... Pois não, pode falar. Era isso, eu queria que você só recuperasse a idade que estava acontecendo tudo isso, com 14 anos. Isso, com 14 anos de idade, foi que a gente nos foi apresentado umas pedrinhas, umas coisas que você colocava lá no copinho de água mineral, ou naquela época não tinha nada desses negócios de cachimbo aí que o pessoal fala, né, que hoje tem. E a gente, era um negócio que você fumava, assim, com tal, e aquele negócio alucinava, e trazia um prazer enorme, né, e uma coisa que marcou muito, né, e a gente nem sabia o que era aquilo, não tinha nem ideia. E aí depois, com o tempo, a gente começou a fazer isso toda semana, então esse é um negócio que as pessoas falam assim, você... um dia você pode experimentar. Essa questão de experimentar é muito, muito relativa. Por quê? Porque nós não sabemos se nós temos essa predisposição.
né? Então, a gente nunca pode pensar em experimentar alguma coisa que a gente não sabe se o nosso organismo ele é predisposto a uma dependência ou uma coisa assim, né? É igual bebida alcoólica. Então, também é uma coisa que, mas aí toma um pouquinho aqui, um pouquinho esse final de semana, aí no outro final de semana toma mais um pouquinho, mas a gente não sabe o nosso organismo como trabalha em cima disso daí, né? Não tem como a gente falar que, eu vou experimentar e vou conseguir sair numa boa. Então, isso é uma ilusão, é uma coisa que as pessoas têm que tirar da cabeça, né? É o primeiro O momento que experimentar, você... o experimentar, só para ficar bem claro, então, pode significar o gatilho daquilo que vai se tornar a dependência do teu organismo para com aquela bebida ou droga, enfim, é isso, né? Exatamente, é uma coisa que a gente não consegue mensurar, né? Mas isso daí pode mexer com o seu organismo, mexe com o psicológico, né? E aí a gente acaba, porque o primeiro que é atingido é o psicológico, né? A dependência ela é psíquica, né? Que a gente vê e depois ela acaba se tornando até um pouco física. Existem drogas que são física mesmo, biopsíquica, né? Ela que é a questão da heroína, né? Mas essas drogas, maconha, álcool, o álcool até é um pouco também física, né? Porque causa uma abstinência, né? Então, mas enfim, e aí então falando lá, né, da questão de ter começado, né? E a gente começava a se reunir, assim, de final de semana, e aquilo foi se tornando cada vez mais consequente. E quando a gente foi descobrir que aquilo era uma droga, uma nova droga, porque a gente até então achava que era alguma pasta que se fazia, o pessoal fazia com alguma coisa assim e trazia uma alucinação, mas a gente ficou sabendo que era o crack, só que eu já estava há um ano já na dependência. Eu já estava tirando as coisas da minha casa, vendendo tudo que eu tinha, não tinha mais controle sobre a minha perdi totalmente o controle. Então eu roubava meus pais, roubava as coisas dos meus pais, e foi uma coisa assim muito, muito abrupta, né? Muito violenta. E aí eu acabei me separando dos amigos, dos bons, né? E me separando da família. Então eu cheguei numa situação que eu já não tinha mais controle de nada na minha vida, vivia na rua. E nisso Chegou a sair daí de casa, então. teve fases que eu saí de casa, né? Porque, assim, meus pais não tinham medo de mim, né? E eu comecei a andar com pessoas erradas, que faziam coisas erradas, que roubavam, né? Com qual idade você saiu de casa? Olha, digamos assim, de 16 para 17 anos, mas assim, era uma coisa muito ia e voltava, sabe? Porque Voltar. assim, meus pais, eles sempre tentaram me ajudar, nunca desistiram de mim. Então isso foi uma coisa que marcou muito também, né? A família, por mais que a pessoa esteja viciada, a gente, né, tem que entender que isso é uma doença, né? Não é sem vergonhice. As pessoas falam, meu filho é sem vergonha, meu filho é isso. Não, não é sem vergonhice. É questão é uma doença mental, psíquica, né? E também acaba sendo uma dependência, né? Então, aí nesses vai e vem, você conhece outros tipos de coisa, droga, outro tipo de droga, cocaína, e vai misturando. Graças a Deus eu não me envolvi com umas coisas mais pesadas, que foi a heroína, né? Que foi o que o pessoal injetava na veia, porque assim, eu perdi muitos amigos assim, entre aspas, né? Aquelas pessoas que a gente vivia no círculo, por overdose, né? Eu já vi amigo meu que eu fui abrir o carro, ele estava com a seringa que já estava morto.
por continuar nessa vida, por não ter a oportunidade de sair, né? Então, e fora aqueles que morreram de AIDS, né? Porque compartilhavam seringas e isso, aquilo, outro. Mas graças a Deus, meu Deus me livrou dessa situação. E eu tive que passar por esse processo de sofrimento, né? E uma das coisas que marcou também muito assim, na minha vida foi a minha mãe, quando ela começou a orar por mim, né? Ela, o pessoal da igreja. Então, assim, formou um círculo de oração, porque, assim, a igreja era na esquina de casa, então todo mundo ali conhecia, todo mundo sabia o que estava acontecendo com o Eduardo. E aí foi aquele alvoroço, né, espiritual. Eu acho que foi a guerra, né? Foi a guerra travada ali da fé da minha mãe. Foi com que, assim, eu tivesse uma oportunidade de aceitar ajuda, né? Então, assim, teve várias situações, né? Mas eu posso ir contando alguma coisa conforme você vai me perguntando e vamos dar sequência, senão eu vou ficar falando. Vamos lá. E, aliás, acho que é um assunto. Nós não vamos conseguir nem de perto falar tudo que esse assunto demanda, né? É muita coisa que envolve, né, Du? Não tem jeito. Mas vamos lá, Du. Você retratou aqui uma primeira questão que eu queria falar. Porque, para aqueles que não estão sob a dependência, então, para quem não tem uma dependência do álcool, para quem não tem uma dependência das drogas, a primeira impressão é que o cara é vagabundo, como você acabou de falar. Falou o vagabundo que fica se drogando, ó o fanfarrão, o brincalhão, quando na verdade não é bem assim, né? Aliás, não é essa a real vertente da pessoa que acaba se envolvendo no vício ou acaba se tornando um dependente de uma substância, né, Du? Exatamente. Eu posso entender, Du, eu vou pegar o teu caso, por exemplo. Nós temos Construindo Amor, que nós falamos sobre os filhos. E, pelo que os estudos mostram, a partir de uma determinada idade, a criança começa a sofrer inúmeros conflitos internos, onde ela não consegue se encontrar. E a busca por esse espaço, às vezes, acaba desencadeando a dependência, porque ele vai buscar uma aceitação naquele grupo, ou um amigo oferece, e ele acaba aceitando, e aí desencadeou. A bem da verdade é isso. Outros posso entender que por uma fragilidade, por uma curiosidade, experimentaram uma única vez. E aí é como ligar a luz, né, Edu? É verdade. E aí se tornou um dependente. Então, para nenhuma dessas pessoas eu encontro a vertente do vagabundo, do fanfarrão, do marginal, em nenhuma delas. É mais ou menos isso que você quer tratar quando você falou que o cara não é vagabundo, nós não fomos e não somos vagabundos, é isso, né? É que assim, a maneira que as pessoas, depois que acabam desenvolvendo uma dependência, é natural, né? As pessoas veem, o cara não trabalha mais, o cara não faz mais nada, fica só para lá e para cá, vai atrás de dinheiro, fica enchendo a cara, né? Porque, assim, uma das coisas que as pessoas acabam para sair daquela abstinência, as pessoas acabam ingerindo álcool, né? Acaba, se não tem uma droga, ele vai na outra. É uma coisa que uma coisa vai puxar na outra. Ah, mas acabou ali, aquilo ali, eu vou atrás de outra coisa. Então, depois que se instala a questão da dependência, é feio o negócio. É feio. Aí a pessoa, ela é discriminada mesmo, ela é afastada da sociedade, se torna um marginal, porque, assim, a dependência acaba controlando a vida da pessoa, a pessoa acaba ficando escravo daquilo, faz coisa que não quer, né? Quantas coisas a gente fez que eu me arrependo até hoje, né? De tirar alguma coisa de alguém, né? De roubar um carro, de roubar, sabe, pessoas, e a gente acaba fazendo, porque o negócio te domina, te controla, né? É uma coisa do mal mesmo, né? É uma coisa que a gente tem que ter em mente isso aí.
é o espírito do mal que acaba tomando conta da situação, né? Então, por isso que uma das coisas que é o principal para uma conversão, para uma saída dessa, de um mundo de dependência, de drogas, essas coisas, é quando a pessoa aceita Jesus Cristo como seu Senhor, aceita mudar de vida, né? E tem que ser radical. É uma coisa radical mesmo. Entendi. É igual uma pessoa que vive no mundo da prostituição, ou uma pessoa também que é um alcoólatra, também que vê que está numa situação. Em todos esses sentidos. É uma questão, e você retratou, porque quando eu postei a propaganda da live de hoje no meu Instagram, né? E aí um irmãozão meu, que também tem dificuldades, aí ele retratou exatamente isso que você está falando. Ele falou, olha, é uma doença, viu? É uma doença. E, enfim, aí ele estendeu a conversa, mas essa doença, infelizmente, para a maior parte da sociedade, acarreta marginalização, que foi o que você disse, né? Eu vou excluir a pessoa do meu convívio porque ela faz coisas de um vagabundo. Ou é uma doença que não me agrada, então eu vou afastar. Du, você poderia me dizer, completar o meu entendimento? O afastamento, a marginalização por conta da família é uma situação de extrema prejudicialidade para o dependente. Aí o cara se arrebenta mesmo. Acaba. É que assim, não tem algumas situações que a família não consegue acompanhar mesmo, né? Então, assim, tem coisas que não dá para eles fazerem, né? Que nem sustentar o vício do dependente. Não tem como, né? Sim. Outra coisa, vai responder pelos crimes ou pelas coisas erradas que ele faz. Não tem como. Então, a família fica assim numa situação, a única coisa que ela tem que dar é o apoio para ele na hora que ele precisar. Tem que estar de braços abertos. Não posso aceitar, né? Eu não posso ajudar, mas eu tenho que estar de braços abertos, esperando que ele aceite a minha ajuda. Então, a família ela tem que fazer esse papel, o papel do filho pródigo. Exatamente esse papel. Meu filho, eu estou de braços abertos para te ajudar no que você precisar. Eu não aceito você como uma pessoa independente químico, uma pessoa que usa drogas, que você, né? Eu amo você, mas eu amo quando você quiser a minha ajuda, eu estou aqui. Esse é o meu amor. Você pode ficar o tempo que for lá fora, mas e assim não dá para não dá para se acompanhar tudo isso, né? A minha família sofreu muito. Eles esperavam a ligação da polícia falando assim, ó, vem aqui reconhecer seu filho no ML, né? De tantas e tantas coisas assim que a gente passa, eu passei, e como aquele dia eu compartilhei com você aqui em casa, situações que Deus me livrou, de livramento mesmo, que eu estava morto na maca, forrado com um jornal, e o IML estava lá e, sabe, de repente eu comecei a me mexer, me colocaram no resgate e me levaram para o hospital. Então, assim, e era uma coisa que, né, Deus já tinha falado para minha mãe, vai acontecer alguma coisa com seu filho, né? Minha mãe me chamou na igreja, eu fui à igreja, sabe? Deus falou as coisas lá, eu comentei com você aqui, e de repente acontece uma situação dessa. Então, quer dizer, é o extremo, né? É aquele ditado, se a pessoa não vem pelo amor, ela vem pela dor, né? Sim. E é muito mais doloroso, muito mais doloroso. Mas eu queria só frisar uma questão. Pode falar. Que você falou sobre a importância de a gente acompanhar nossos filhos, né? E uma das coisas que poderia ter me impedido, talvez, na época, era a informação que hoje todos os pais têm sobre drogas, né?
pesquisar um pouco mais sobre o que cada droga, qual o efeito de cada droga faz, para você acompanhar o seu filho no dia a dia, na saída, na volta dele, de algum lugar que ele vai com os amigos. Eu acho que essa informação é essencial para a gente acompanhar nossos filhos. E tantas informações assim de pessoas que já passaram pelo que a gente passou, sabe? Depoimentos, vídeos, mostrar para eles, falar assim, ó, isso aqui é assim que funciona. Você começa, sabe como? Experimentando. Isso daqui, é gostoso, é legal, é bom, mas daqui um tempo, você vai ver que aquilo ali vai começar a te dominar, vai começar a te controlar, você não vai ter controle sobre isso. E depois você vai sofrer para sair disso daqui. Então, assim, e tem várias coisas, várias informações sobre isso. E a questão psicológica também é importante, né? Se vê que o seu filho está com alguma dificuldade, alguma coisa, poxa, os médicos, existe o médico dos médicos, né? Foi ele quem criou tudo isso para a gente poder usar essas ferramentas, né? Os médicos são bênção de Deus, psicólogos, psiquiatras. Às vezes a pessoa não consegue dormir à noite, poxa, leva no psiquiatra, ele vai dar um remedinho. É exatamente para a pessoa conseguir pensar um pouco melhor, sabe? Para ela relaxar um pouco mais. E naturalmente, o organismo da pessoa vai entrando no ritmo, né? Porque a gente nasce, às vezes, com alguns problemas que lá na frente vai desencadear alguma coisa e os médicos estão aí para isso, né? Então, um psicólogo, um psiquiatra, vai num desses lugares para vocês conhecerem como que funciona a questão de dependência química, pega depoimentos. Meu, um passeio desse que você faz com seus filhos para o pessoal, para eles verem a realidade disso daí, quando alguém chegar a oferecer droga para eles, eles vão falar assim, meu amigo, não te conheço. Não te conheço. Né? Então, assim, eu acho que essas são as ferramentas importantes para a gente poder acompanhar nossos filhos. Amém. Olha aí a Pérsia, paz do Senhor, Pérsia, Tiago Amato, graça e paz, Simone, que bom que vocês estão aí. Edu, você falou algumas questões relacionadas e interessantes e importantes, né? Primeiro, com relação ao sofrimento que a dependência acarreta para a família, né? Você deixou bem claro tudo isso, né? A família. Olha lá, a Cris está pedindo que você dê o testemunho para os adolescentes da igreja. Ele já fez isso. Já fiz. Já fez, mas Cris, faremos de novo, porque essa informação, e como a Cris bem lembrou, tem que ficar muito clara, tem que ficar muito certa para as pessoas, e a gente tem que refrescar a memória de todos. Ei, Valtinho, paz do Senhor, meu irmão, bom que você está aqui também. Por quê? Porque nós nos esquecemos disso com facilidade, e essa juventude, esses meninos e essas meninas que estão vindo, eles não têm a mínima noção. Eles não têm noção de nada. Eu vou falar, eu acho que alguns sabem, outros não. Eu fui claramente um dependente de bebida. Eu tenho um problema sério, seríssimo com bebida. É um problema, porque tem outro detalhe, né? Eu gosto da bebida. E eu não tenho freios para a bebida. E ela me dominou durante um bom período da minha existência. E até que teve um momento em que a atitude, e aí que foi uma coisa muito importante que você falou, Du, foi uma decisão. Eu tive que radicalizar no meu comportamento para conseguir voltar a ter uma estabilidade no meu corpo, para que eu pudesse conter. Olha que interessante, muito do que você está me falando, Du, não está me surpreendendo, porque esse amigo que eu conversei pelo Instagram, ele retratou tudo isso. Ele falou da importância dos médicos, ele falou da importância das medicações. Então, inegavelmente, isso faz parte da vida de um dependente, para que ele possa, então, criar um amanhã com estabilidade. Tá correto, Du? É isso mesmo. Agora, só para ficar bem claro, Du, porque a família sofre, isso é fato,
e todos os parentes de um dependente químico sabem bem do que você e do que nós estamos falando aqui, mas eu queria que você frisasse bem, mas muito. Você já falou, mas que agora ficasse bem claro que todos prestassem atenção. O dependente, ele sofre? É muito difícil. É muito difícil. Às vezes até o ponto de tirar a sua própria vida. Chega nesse nível, né? Porque a gente não quer fazer, a gente às vezes até se segura em algum lugar, fica preso em algum lugar, mas não tem jeito. Você não consegue se controlar. É muito difícil. Eu teve fases de eu ficar 3 meses, 4 meses trancado dentro da minha casa. Eu falei para meus pais, eu falei assim, ó, guarda as chaves, tranca tudo. E só vai abrir quando eu achar que eu tô bem, que eu não vou querer sair para usar droga, mas assim, é muito difícil. Para a gente sair de uma situação de dependência, realmente precisa de uma intervenção, né? Realmente a pessoa... Porque assim, ó, o que as drogas fazem? Né? Elas acabam tirando tudo aquilo que uma pessoa tem de prazer. Tudo. Ah, eu tenho prazer em jogar uma bola, eu tenho prazer em assistir um filme, eu tenho prazer em dar uma volta no shopping, eu tenho prazer em estar com a minha família, eu tenho tudo. Ela simplesmente te seca. É igual um eucalipto aqui do sítio aqui. Ele acaba com a água da terra. E o que acontece? A pessoa vive em função daquele prazer. E se ela não tem aquilo, ela fica louca, ela fica desesperada. Então, é isso que as drogas fazem com a vida da pessoa. E para a pessoa sair de uma situação dessa, de uma hora para outra, ela tem que trabalhar toda essa parte psicológica. Ela tem que começar a ter prazer em comer uma comida, em comer uma carninha, sei lá, comer um doce. Ela tem que ter prazer em conversar com alguém, em viver em sociedade de novo. Então, assim, é um processo muito complicado. É uma desconstrução que você tem que fazer daquele mundo de drogas e construir novamente. Você vai voltando aos poucos a ter prazer nas coisas e aquilo vai te ajudando a esquecer as drogas. Então, é muito difícil. Então, precisa ter uma intervenção, precisa ir para um lugar onde realmente haja aquela primeira abstinência, porque aqui na cidade ou perto de onde você mora, que você está com problema com drogas, aquilo ali, por mais que você fique dentro da sua casa, aquilo não vai sair dali, vai continuar ali. Então, assim, tem que ter o tratamento, né? Você tem que buscar uma ajuda. E existem inúmeras casas de recuperação hoje. É lógico, existem várias que é só por dinheiro mesmo. Eu conheço muitas casas de recuperação que só trabalham como se fosse um comércio. É um comércio de entra a gente, opa, chegou cliente e vai sair cliente daqui um mês e o tratamento é simplesmente o tempo. Porque, assim, não se tem uma base espiritual, né? Porque, assim, o que vai ajudar também, na verdade, acho que 50% é a fé da pessoa, né? Realmente o conviver dela com Deus, né? Assim, eu acho que a experiência que a gente tem com Deus é isso que vai fazer com que a gente consiga começar a caminhar. Depois o restante parte mesmo que você tem que recuperar, né? Então é muito difícil. Davi entrando aí, ô Davi, graça e paz. Olha só, Du, deixa eu só, depois de analisar muito tudo que você disse, até para não retratar, mas para colocar de uma forma correta, principalmente para aquele amigo que conversou comigo no Instagram, e ele disse que está assistindo, não sei se está, mas se está ele vai entender. Grande abraço. Eu entendo sim que a dependência será uma luta contínua. Não tem fim. É uma luta que não tem fim. Não tem uma pílula que você tome e
puf, sumiu a vontade. Nunca mais serei um. Não, isso não existe. Vai ser uma luta constante para você matar essa vontade que toda hora vai ser desenfreada no teu ser. Isso é fato, né? E eu entendo isso. Eu queria retratar isso para ele, mas não sei se consegui. E, inegavelmente, essa luta, e nessa luta, o que eu queria dizer de cura, a cura é a vitória diária. Exatamente. Né? Então, por exemplo, dos alcoólatras, né, tem aqui, ó, mais um dia, né? E mais um dia, e mais um dia. Então, a cura é isso, é mais um dia, é mais um dia. E assim nós vamos seguindo. E uma outra coisa que você retratou muito interessante, que ele também falou, é da fé. Que a fé é um alicerce fundamental para vencer. E ele diz que a maior parte das pessoas que ele conhece que recuperou é porque elas tinham fé. Verdade isso, né, Du? É verdade. O, O que me ajudou foi isso aí, foi a fé. Um abraço aí para o Cacá, para Socorro, graça e paz aí, gente. Du, olha só, você disse que a dependência ela acaba te secando, né? Ela esvazia tudo que você tem. Tanto da relação daquilo que você deseja e gosta, isso vai sendo tirado do teu dia a dia, como com relação às questões materiais. Você vai perdendo tudo que tem, né? Sim, exatamente. Eu gosto de comparar muito uma pessoa que, é lógico, né, não tem nada, o nível, o grau de, de estrago que pode acontecer, né? Mas é uma pessoa, vamos supor, é uma criança que ela é dependente de jogo, né? Então, assim, eu tenho uma pessoa na família que ele foi assim, os pais não supervisionaram isso, deixavam ele ficar horas e horas num videogame, num computador, e, e chegou uma hora que o menino começou a apresentar vários problemas, né? É, não obedecia e não, sabe, e queria mais, e isso se tornou uma compulsividade. Então a gente tem que entender que a pessoa ela desenvolve isso daí não é só com droga, né? Não é só com bebida, é com jogo, né? Tem muitas pessoas que são viciadas em jogo, né? Então é complicado. Então o que que acontece? A gente tem que tudo é bom, né? Tudo é legal, mas se a gente conseguir ter o domínio e o controle antes daquilo fazer te dominar, né? É importante. Então, é exatamente que eu comparo isso, essa questão o grau de dependência. Aquilo vai tirando toda a vontade da pessoa fazer outras coisas. Por isso que tudo em exagero faz mal, né? Acaba tirando a vontade de você fazer outras coisas que são importantes no seu dia a dia, né? De você se sentir útil, fazer alguma tarefa ali, varrer um quintal, né? Tudo isso faz com que você se sinta uma pessoa útil, né? Lavar uma roupa. Eu mesmo, quando eu saí dessa situação de dependência química, hoje eu faço tudo. Eu lavo roupa, eu lavo louça, eu faço comida. Assim, eu aprendi que tudo que a gente faz a gente tem que ter prazer em fazer. Então eu gosto de cozinhar, eu gosto de lavar roupa. Eu só não lavo porque eu deixo para a Ariane lavar. Mas assim, eu cuido aqui das coisas. Então assim, é uma coisa que eu aprendi com todo esse sofrimento que eu passei, que eu não tinha vontade de nada, não tinha mais vontade de viver, né? A droga me tirou tudo isso. A droga me fez perder muitas coisas, né? Até, assim, parte física, hoje, eu, né, posso ter algum problema, às vezes, na mente, alguma coisa, né, algumas falta de lembrança de alguma coisa. Eu perdi muita coisa, né? Porque acabou danificando alguma coisa. Mas, graças a Deus, o mais importante que eu tenho é a minha vida, né?
são os meus amigos, as pessoas que estão a minha família, que, né, tanto me apoiou. Então, isso é maravilhoso. Du, você chegou a retratar que viu várias pessoas morrendo por conta da dependência, né? Mas você conhece pessoas que não morreram, mas perderam tudo mesmo? Perderam família, enfim, se tornaram um vazio existencial? Sim, quando eu fui para esse lugar, que é o Esquadrão da Vida de Bauru, fui para me recuperar lá, para me tratar da dependência química. Na verdade, eu fui para lá para ficar 7 meses, num tratamento. Só que como eu fui por livre e espontânea pressão da justiça, eu tinha que cumprir 4 anos em regime fechado, por uma situação que eu acabei cometendo. E o juiz chegou para minha família e para mim, não sei como, assim, a gente entende que é Deus que prepara todas as coisas, né? E falou assim, ó, você prefere ficar 4 anos numa penitenciária ou você prefere ir para um lugar se recuperar? Então, assim, eu não pensei 2 vezes, né? Falei, eu vou para um tratamento. Então, eu fui para ficar 7 meses e acabou o meu tempo lá de 7 meses e me fizeram uma proposta de trabalhar como monitor, né? Para ajudar aqueles que estavam chegando. Então, assim, tinha um propósito em cima de tudo isso, porque eu já tinha sido internado várias vezes, né? Eu já tinha ficado em várias clínicas, em vários lugares. Eu tive, acho que, umas 10 internações. E nenhuma delas eu conseguia ficar. Eu ficava, às vezes, metade do plano de tratamento e fugia. Então, essa situação foi amarrada, mesmo que era para eu ficar num lugar desse, e assim, um lugar de Deus, né? Um lugar que você levantava, escovava os dentes, lavava o rosto e sentava numa salinha onde todo mundo lia provérbios. E era o provérbios do dia e cada um ali compartilhava o que Deus estava fazendo na sua vida. Então, assim, eu tive um tratamento intensivo, né? Da palavra de Deus, onde foi onde tive a base realmente de comportamentos, né? Porque assim a palavra de Deus ela é a que liberta, né? E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então isso foi onde foi o tratamento na minha vida, foi a palavra de Deus. Aí onde eu acreditei que realmente eu tinha que mudar radicalmente, né? E então, assim, aí eu fiquei lá nesse lugar mais 4 anos, né? Então, assim, eu passei a trabalhar com vidas que chegavam, vidas que estavam no meio de um tratamento, porque é turbulência, né? Não é fácil, a pessoa está querendo ir embora porque quer já começar a viver, mas existem áreas na vida da pessoa a serem trabalhadas. Então, assim, o processo de tratamento, ele é a primeira fase, que é a desintoxicação, né? É o físico mesmo. A segunda fase, que são os 12 passos que a gente fala, né? Que são os 12 passos para você começar a reconstruir a sua parte de prazer, de ter relacionamento com as pessoas, de perdão, de liberar perdão, de aceitação, né? Então, assim, são passos importantes. Reconhecer que eu sou um dependente, reconhecer que eu não estou na hora certa de ir embora, que eu tenho que trabalhar algumas coisas na minha vida. E aí depois tem a terceira fase, que é a fase de reestruturação social, aonde eu vou trabalhar com a minha família. Poxa vida, imagina você sair de um lugar onde você saiu da sua família totalmente destruído, a família estava destruída. Quando você liga para a pessoa assim da sua família e fala assim, oi mãe, pai, eu estou bem, eles não acreditam, porque eles estão ainda machucados, a família ela precisa de um tempo para trabalhar isso na vida dela. E ela precisa que você passe confiança também, que você está num processo de tratamento, que você tem mudado. Então, é muito, assim, complexo, né? E aí a pessoa ainda vai para casa. Então, eu trabalhei nessa parte, primeira fase, segunda fase, terceira fase. Aí depois eu trabalhei numa época onde eu ia no grupo de apoio às famílias.
Porque ali, meu amigo, é onde o filho está sendo tratado e a família está sendo tratada, né? Existe um tratamento não só para os filhos. Assim, o pai e a mãe que quer levar um filho para uma recuperação, não é só o filho que vai recuperar, são os pais também. Os pais têm que ser tratados. Por quê? Porque, assim, às vezes o filho sai de uma casa de recuperação, chega em casa, a casa está destruída, os pais continuam falando as mesmas coisas, continuam se maltratando, né? Falando coisas pro filho. Aí chega o filho e fala alguma coisa, cala a boca, não sei o quê. Meu, imagina uma pessoa que chega de uma recuperação e ouve umas coisas assim, a pessoa fala, quer saber de uma coisa? Já não era para eu estar aqui mesmo, já era para eu estar em outro lugar. Então, assim, os pais, eles ficam machucados, o codependente é um sofrimento, é uma doença também, né? Porque eles ficam machucados psicologicamente, né? Então, é exatamente isso que acontece. Esse é o processo de restauração de uma pessoa que se envolve com drogas e a família, como é que fica, né? Mas, enfim, eu acho que todas as vezes, acho não, eu tenho certeza, Du, todas as vezes que eu escutar o teu testemunho, em todas elas eu vou me emocionar. Né? E aqui várias pessoas falando, né? Ô Joelmo, paz do Senhor. Samuel agradecendo pelo testemunho. Enfim, a igreja agradecendo pelo testemunho. A Pérsia te agradecendo pela coragem de compartilhar tudo isso, porque inegavelmente a gente sente uma vergonha, né? Puxa, eu não queria ter sido isso. Eu não queria ter passado por tudo isso. Então tem que ter muita coragem para vir a público ou em público e retratar tudo isso, né? É verdade, mas a coragem é porque a gente quer falar que realmente Deus é maravilhoso, né? Ele pode todas as coisas, né? A gente pode estar passando pelo problema que for, né? Pela doença que for, pela enfermidade que for, o que for. Eu estou passando fome, eu estou passando. Não. Deus é um Deus maravilhoso, ele está de braços abertos para ajudar, sabe? Ele nunca abandona ninguém, né? Nunca abandona ninguém. E o motivo de eu estar aqui é para falar isso, para glorificar esse Deus maravilhoso que a gente serve, que é bondoso, que cuida da gente, né? Que faz com que a gente tenha essa amizade maravilhosa que nós temos na igreja. É uma família, né? É uma família maravilhosa. Amém. E isso é gostoso ouvir isso e é gostoso retratar isso. O Valtinho falou, o Edu é um exemplo. E é isso mesmo que a gente está vendo aqui, né? Eu estou até compartilhando aqui no visual do nosso da nossa live essas deixas, Sim, né? Essas dicas, né? Grande testemunho. Parabéns, Edu, pela coragem. Todos sofrem, o dependente é a família. Vivi falando, de fato, emocionante o seu testemunho. Glórias a Deus por sua vida, pela nova vida e que você sempre buscou e Deus esteve contigo em todo o tempo. E é isso amém. mesmo. É fantástico, porque a próxima pergunta que eu ia fazer era justamente isso que você retratou agora. Tá, tudo bem, é dor, é trauma, é literalmente falando a morte, mas hoje você tem uma novidade de vida, é isso? Amém. Exatamente. Isso é fantástico, né, Edu? É muito bom, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Dentro disso tudo, você pode dizer que hoje você tem o contentamento de ter a tua vida restaurada? Você sente isso? Você se sente mais forte, mais preparado, mais contente com o Senhor, é isso? Sim, com certeza. A gente tem uma alegria diferente, né, do que o mundo tem, do que as pessoas que não têm Deus têm. A gente tem que passar isso para eles, né? A gente tem que mostrar isso para eles, que a gente é feliz fazendo as coisas de Deus, para Deus, para as pessoas também buscarem isso daí, né? Porque é isso que vai fazer com que elas se libertem, né? Isso vai fazer com que elas acabem tendo essa alegria. Então, assim, é,
É a novidade de vida, né? Isso é bênção. Isso é bênção. Eu posso, não sei, um pensamento e você me corrija se eu estiver errado. Deus hoje completa a tua vida, fazendo com que você não queira então preenchê-la com aquelas coisas que você antes buscava, Du? Sim, com certeza. Só que assim, a gente tem que estar trabalhando isso, né? Porque eu já tive recaídas, né? As pessoas falam assim, ah, mas você não pode ter recaída. Não, a recaída faz com que a gente cresça, né? Ela tem que fazer com que a gente aprenda por que que eu recaí. Então, assim, depois de depois de eu ter me convertido, as pessoas podem falar assim, nossa, agora sua vida ficou melhor, né? Aí é pelo contrário, porque as coisas acabam piorando mais, né? Depois que você se converte. Primeiro, porque você tem que ser radical, né? Você tem que abandonar tudo aquilo que te dava prazer, entre aspas, né? Falando em português mais. Então, e outra, aí ali você luta contra você mesmo também, né? Contra a sua carne. Então, assim, a questão de você conhecer Deus, ele te ajuda. Na verdade, primeiro ele te tira daquele poço, né? Ele te tira do poço. Porque você vê de onde você saiu, né? As coisas ruins que você estava fazendo. Então, assim, ele te tira do poço e aí depois você tem que começar a se limpar. Então, começar a se limpar é você começar a tirar as coisas que você fazia de errado, ruim. Eu tive que mudar a minha maneira de pensar, a minha maneira de falar. Eu tive que, sabe, uma lavagem mesmo cerebral. E a palavra de Deus foi entrando na minha vida e foi moldando tudo isso. Então, foi um processo bem doloroso, porque você mexe com tudo, né? Então, mas depois que você aprende a caminhar com Deus, o Espírito Santo vai te fortalecendo, né? Você vai vivendo cada dia um dia de cada vez, né? Que eles falam, né? Então você fica feliz por aquele dia você realmente conseguir vencer. E a dependência química, que nem você falou, eu sou uma pessoa dependente, eu não tenho cura. A gente acredita que Deus, né, tenha nos curado. Eu acredito que Deus tenha me curado. Mas o meu organismo, se eu mexer com ele de novo, eu vou voltar para a estaca zero lá de onde eu parei. Então, assim, é muito perigoso isso daí. E hoje, e uma das minhas recaídas foi porque eu parei de ir à igreja, eu parei de falar com Deus, sabe? Eu comecei a deixar com que a carne, os meus pensamentos, as minhas ideias começassem a fluir novamente. Então, a gente tem que entender também que quando a gente passa para Deus, para ter uma vida com Deus, é radical, é 8 ou 80, né? Ou é quente ou é frio, né? Então a gente tem que não pode brincar com as coisas de Deus. Deus deu uma oportunidade para a gente ainda mais a gente que olha para trás e fala, ó, de onde eu saí? Eu não vou voltar para lá nunca não, né? Então é isso que faz com que a gente continue em frente e controlando aquilo que eu te falei, né? Que são as coisas que não pode ser em exagero, né? Senão a gente acaba. Porque a gente tem que controlar isso daí. Tudo que é em exagero. Aqui na minha família, graças a Deus, a Ariane tem me ajudado muito. Assim, eu poderia estar fazendo muitas coisas mas ela me ajudou a controlar muitas coisas. Então eu devo muito a Ariane. Porque quando eu conheci ela, ainda tive umas recaídas. Ela viveu um pedaço disso daí comigo, mas aí a gente voltou para a igreja, a gente pegou firme na igreja. Então, aí depois daí para frente,
A gente está o quê? 11 anos na Bíblica, acho que está fazendo 12 anos já na Bíblica, e, e Deus tem trabalhado na nossa vida tremendamente. Eu agradeço a vocês, lembra aquela vez que eu falei dos encontros de casais? Foram eles que fizeram base no nosso casamento, na nossa vida. Então, assim, eu louvo a Deus pela igreja, por vocês, todos os casais que se dedicaram, cada mensagem que era falado para os casais, para as famílias, foi lapidando, foi construindo. E essa palavra construindo o amor é de vocês, né? Porque começou lá e hoje, olha só, muitas bênçãos têm acontecido na nossa vida, em outras famílias, que aí nós vamos levar para sempre, e daqui vai sair também, ao mesmo que vocês passaram, a gente vai passar para outras pessoas também. Amém. Né? Amém. Oh, chegou uma pergunta aqui da Pérsia, né? Ela identifica um questionamento. Se você acredita que o dependente consegue sair dessa vida sem internação? Eu acho que isso é muito pontual e pessoal, né, Du? Pode sim. Basta ela. É que assim, a questão do. Uma vez que a pessoa já desenvolveu a dependência, É por mais que ela difícil. se converta na igreja, tudo, é muito difícil ela conseguir ali, no meio de onde ela está, se segurar, né? Então, que nem eu falei, eu fiquei trancado dentro de casa, né? E não adiantou nada. Mas também eu não tive nenhuma base, né, espiritual. Não sei se talvez a pessoa aceitar ficar dentro de casa, tendo um acompanhamento espiritual, né, psicológico, eu acredito que pode, tá? Pode tentar. Até para não, né, não, porque hoje uma internação às vezes acaba tendo um custo, né? É no mínimo aí uns 800 mil reais por mês, né? Para você cuidar de uma pessoa. Isso porque são lugares ainda que estão mais ou menos. Mas tem lugares que é muito mais caro, mas dá para se tentar, sim. Mas Isso aí. as clínicas, né, Du, como você bem disse, elas são ferramentas importantes no processo, Sim, né? Se puder, é melhor, né, Du? sim, com certeza. Se tiver condições, se não tiver condições, sei lá, toda a igreja pode ajudar, né? Às vezes alguém da nossa igreja está passando por uma situação dessa, pode me procurar, a gente pode. Outro dia o pastor me procurou de uma família que estava com um problema. Eu falei, pastor, tá aqui o telefone. Se quiser que eu vá com vocês, levar a pessoa, eu vou lá, apresento a pessoa. Assim, a gente está disposto a ajudar no que for preciso, né? Amém. Porque assim, a gente sabe que é difícil, né? Se a família tiver com alguém com problema, mas eu não sei como lidar com o meu filho, tal. Eu tenho algumas ideias, a gente pode, né, conversar. Então, porque a gente já passou por muitas coisas, né? Sabe como que a família tem que agir também, né? Então, estamos aí para ajudar. Amém. A Cris compartilhou também. Edu, feliz pelo seu encontro real com Deus. Somente Ele para transformar e libertar. Deus continue te fortalecendo a cada dia. Amém. Edu, enfim, nós temos muito papo e acho que vai ter que ter outro dia. Mas tem Isso uma aí. hora, enfim, eu queria deixar agora, como eu costumo fazer, né, os momentos finais do nosso bate-papo, deixar à disposição para talvez você retratar alguma coisa que não tenha sido dita ou fortalecer alguma coisa que você queira. Mas, enfim, a live agora é tua para você pontuar algo que você queira. Enfim, fala com a gente. Não, na verdade, eu só queria agradecer a oportunidade, né, de poder falar um pouco mais dessas coisas que são importantes, né, da gente frisar algumas coisas que são importantes.
até na questão dos filhos que você está tratando aí com Construindo Amor. E vamos agendar, sim, mais uma palestra aí. Eu dei uma palestra uma vez para os jovens, né? Sim. E foi muito legal. Eu acho que talvez não tenha me preparado muito bem, mas eu foquei algumas coisas. Eu quero ver se eu pego um material mais recente agora para poder trabalhar com eles, algumas coisas mais. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que se unir e apontar as dificuldades, os problemas, para que as pessoas conheçam, né? Porque é aquilo que você falou, a pessoa vai acabando, acaba se perdendo, né? Acaba se perdendo porque são inúmeras coisas que atraem a juventude hoje aí, né? Os jovens, e a curiosidade, né? Os jovens, imagina, os jovens da igreja ouvem os outros falarem e ficam curiosos, né? Querem conhecer. Só que, assim, não sabe que depois de tudo aquilo que eles estão vivendo, o que eles vão ter de ganho com isso, né? Qual é o lucro, né? Então, é passar para eles isso daí. Que não tem vantagem nenhuma de você ir para uma balada. O que você vai fazer numa balada? Né? Faz uma balada na sua casa, põe um som alto, estronda os alto-falantes, chama aquelas pessoas que você conhece, aquelas pessoas que gostam de uma carne para assar uma carne na churrasqueira e estronda ali o alto-falante. Porque se você vai para uma balada assim para dançar, é até legal porque você vai dançar. Quando você dança, você sente prazer, tá ali. Mas é muita bebida envolvida, às vezes você acaba saindo carregado porque você bebe demais, e às vezes as pessoas te oferecem drogas, e ali você pode começar uma coisa muito desastrosa na sua vida. Então, que vantagem se tem de ir numa balada? Nenhuma. Você vai chegar em casa só o pó, vai levantar com uma baita ressaca, né? E a vida continua e você perde o seu tempo, né? Acho que eu estou ficando velho falando. Não, não é velho, Du. É que a gente sabe a dor de alguns tombos, né? Sim. Então, na verdade, não é velho, não. Aí, também, Du. Olha só, eu vou ler a frase que o Samuel Jardim deixou, que eu achei interessante, né? Para descontrair, não descontrair, porque isso foi uma clara demonstração do construir o amor. Ele diz o seguinte: eu tenho um vício, que é a minha esposa, mas eu não quero clínica, tá muito bom assim. Tá certo. Amém, Samuel. Bom, Du, eu queria te agradecer muito, cara, te agradecer mesmo. Precisava disso, só para que todos saibam agora, enfim, uma nova vertente aí do nosso bate-papo agora, né? Nós vamos tentar pegar assuntos, às vezes, mais delicados, ou assuntos recorrentes na sociedade, tentar tratar aqui com as pessoas que têm gancho, que têm potencial para falar sobre isso. Você, inegavelmente, tendo, né, por tudo que você nos contou. Eu te agradeço muito. Eu repito aqui tudo que você falou, tudo que disseram aqui. A Cris está pontuando o seguinte: temos que montar um ministério para ajudar essas famílias que estão sofrendo com um membro que possui algum vício, né? Muitos estão sendo destruídas por falta de direcionamento e até por vergonha de expor os seus problemas. O Cris, temos, mas é um ministério ainda acanhado neste particular. É um ministério sócio-espiritual, onde ele tenta recuperar as pessoas que passam por debilidades, inclusive essa. E olha que interessante, a responsável pelo ministério tem um amor muito grande pelo Eduardo. Então eu acho que está na hora de fazer isso que você está falando, viu, Cris? De dar o despertar nesse ministério para essa área específica. E vou fazer o seguinte, Cris. Me comprometo, então, aqui publicamente, junto com o Eduardo Galvão, beleza, Du? Amém.
a despertar essa área do ministério sócio-espiritual, pode ser? Sim, Vamos legal. então conversar. Para que não fique uma promessa vazia, que é o que geralmente acontece com as pessoas, Eduardo, nós vamos conversar então amanhã. Eu vou te ligar e a gente vai conversar. Vou conversar com a responsável pelo Ministério Sócio-Espiritual e até domingo. Então, olha só, até domingo, esse braço vai estar pronto e preparado para auxiliar as pessoas, já com informações claras, com direcionamentos e dicas para que elas possam vir e nós possamos então direcionar. Pode ser, Edu? Pode sim. E nós temos, eu creio que nós temos pessoas na igreja que também têm essa vontade. Amém? Médicos, né, psicólogos, Sim, pessoas que, né, podem ajudar de alguma forma. Não, né, nada é obrigado, nada, mas vendo uma situação dessa, a gente pode juntar essas forças, né? amém. E isso é legal. Então, olha só, irmãos e irmãs, até domingo, comprometimento nosso. Vocês vão estar sendo informados de quais são as pessoas que inicialmente vão compor esse braço do Ministério Sócio-Espiritual. Pessoas que têm capacidade para ajudar no direcionamento, em nome de Jesus. Amém? Então, o que eu peço para todos é que orem por esse bate-papo, que orem por esse grupo que está sendo agora, enfim, dando o on nesse grupo. Então, orem e até domingo vocês vão ter essas informações em nome de Jesus. Dulcineia, graça e paz, minha irmã, boa noite. Fechou então, Du? Fechou. Amém. Mas Bom, espera aí, não acabei minha frase não, meu irmão. Opa, essa aqui é que a Cris despertou nós, essa Cris, viu? Mas olha só, eu queria terminar agora o nosso bate-papo falando especificamente sobre você, Eduardo. Sobre o que Deus fala na minha vida ou o que Deus retrata para mim sobre você. Quando você me vem à mente, quando eu penso em você, quando eu oro por você, quais são as deixas que Deus me traz? E ele me trouxe dois versículos. Primeiro, eu acabei falando com as pessoas do discipulado hoje, conversamos muito sobre ele hoje. Mas não vou começar por ele, vou começar pelo que antecede a ele. Diz assim: para a liberdade foi que Cristo te libertou. Permanecei, pois, firme, e não vos submeta de novo a julgo de escravidão. Eduardo, você é livre em Cristo Jesus. E foi essa vitória que Cristo te deu. E nunca mais, Du, nunca mais você será escravo da dependência química. Você amém. vence em cada dia, em nome de Jesus, pela liberdade que Cristo te deu. Para a honra e glória do Senhor, Cristo me traz esse versículo quando eu lembro de você. Mas ele Amém. não para aí. Ele vem e me traz um outro versículo. E ele fala o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E por que são esses versículos que me vêm à mente? Porque você venceu, Du. Porque você venceu. E quando você venceu em Cristo, Du, você retrata na tua vida, e eu vejo isso todas as vezes que eu tenho a oportunidade de encontrar. Eu vejo claramente o amor. Mas eu vejo assim, é como se estivesse falando comigo a paz, a Amém. benignidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio, a longanimidade. Todas as vezes que eu te vejo, Du, eu vejo claramente o fruto do Espírito, porque o Espírito habita em você. Amém. Porque você conseguiu matar a carne e viver no Espírito. Eu acho do que um outro versículo que você pode claramente falar com tranquilidade é que já não é o Eduardo que vive, mas é o Espírito que vive no Eduardo. Verdade. Oh, muito obrigado, meu irmão.
Muito obrigado por deixar claro aqui para todos que sim, é possível. A propaganda é mito ou realidade? Não é realidade. É possível. É feroz a luta. É doída, mas é possível. Muito obrigado, Du, por me mostrar todos os dias que é possível. Te agradeço Eu que agradeço. por me dar o privilégio, porque é isso, viu, cara? Eu posso te dizer claramente, é um privilégio poder caminhar do teu lado. Obrigado, meu irmão. Amém. Eu que agradeço. Irmãos, obrigado por mais uma vez estarem aí, compartilhar com a gente, conversar com a gente. Foi muito bom. Foi bom demais. É semana que vem não, hein? O tema já está tratado e logo mais vocês vão receber a propaganda. Tema bom também. Du, foi fantástico. Foi off-road. Obrigado. Foi fora de série. Fica com Yes. Deus. Eu amo vocês. Semana abençoada em nome de Jesus. Amém. Que lindo. Show de bola. Fechou? Fechou.